Vamos falar de ótica da visão. Primeiro, algumas características do olho. A retina é a região onde vão formar as imagens dentro do olho. A retina fica aqui no fundo do globo ocular. É como se fosse um filme da máquina fotográfica, onde que a imagem é projetada. Na retina a gente tem as células, que são os cones, que são responsáveis pela distinção de cores, e os bastonetes, que reconhecem o contraste de luminosidade, o claro e o escuro. O nervo óptico, ele pega a imagem que forma na retina e manda para o cérebro para ser interpretada. O cristalino é a lente biconvexa, uma lente natural do nosso olho, uma lente convergente que serve para formar a imagem na retina. Músculos ciliares. Os músculos ciliares eles ficam presos aqui ao cristalino e eles têm o papel de fazer acomodação visual. Eles conseguem mudar a forma do cristalino, comprimindo ou relaxando para mudar a vergência do cristalino, a distância focal do cristalino, para que a imagem forme sempre na retina. Pupila é o pontinho preto no fundo do olho que serve para regular a quantidade de luz que entra dentro do globo ocular. Então, quando está um lugar bastante escuro, a pupila ela dilata para captar mais luminosidade do pouca luminosidade que tem no ambiente. Quando você está num ambiente muito claro, na praia, por exemplo, muito sol, reflexo do sol na areia, tudo muito claro, então a pupila ela diminui, ela encolhe para diminuir a quantidade de luz que vai entrar dentro do globo ocular. Então, quando a gente está num lugar claro e entra num lugar escuro, a princípio a gente não enxerga nada porque a pupila estava encolhida, ela estava pequenininha quando você estava num ambiente muito luminoso. Mas passando alguns minutos, a pupila ela já vai crescendo, ela vai dilatando e ela consegue captar o pouco de luminosidade que tem no ambiente. A gente já consegue enxergar, né, no ambiente com pouca luminosidade porque a pupila ela dilata. E a córnea é essa região externa aqui do olho, a proteção do nosso olho. Ela serve também, juntamente com o cristalino, para formar a imagem nítida na retina. A imagem formada na retina é uma imagem real. A gente só consegue projetar imagens reais no anteparo, seja na retina, seja numa parede, seja numa tela, seja num filme de uma máquina fotográfica. Toda imagem projetada ela é real. Toda imagem real ela é invertida de cabeça para baixo. E essa imagem ela é menor do que o objeto. Então, as características da imagem formada aqui na retina, ela é real, ela é invertida e menor. Então, a gente tem um objeto na frente do olho, uma distância P. Essa distância ela é variável, ela pode aumentar ou diminuir. E a gente tem a distância do cristalino até a imagem que é formada na retina, que eu chamei de pelinha. Essa distância é fixa, é praticamente o comprimento do globo ocular. Então, esse pelinha ele não vai se alterar, é o comprimento do globo ocular. Então, alterando o P, alterando a distância do objeto até o olho, mantendo o pelinha fixo, a gente tem que mudar a distância focal da lente, a gente tem que mudar a distância focal do cristalino. Isso quem faz é os músculos ciliares. Então, o músculo ciliar é responsável pela acomodação visual. Ele consegue comprimir ou relaxar o cristalino, mudando a forma do cristalino para que a vergência dele altere, para que a distância focal do cristalino também altere. Então, quando o objeto está próximo, você está lendo um livro, por exemplo, os seus músculos ciliares comprimem o seu cristalino, diminuem a distância focal do seu cristalino para aumentar a vergência. Quando você está olhando um objeto distante, uma paisagem, seu cristalino fica relaxado, seus músculos ciliares relaxam o seu cristalino, a distância focal aumenta e a vergência do cristalino diminui. Olha lá, então, a primeira situação, na letra A, está olhando um objeto muito longe, por exemplo, uma paisagem. A luz vem paralela, vem do infinito, de muito longe, passa pelo seu cristalino relaxado e foca na retina, para uma pessoa de visão normal. Então, os seus músculos ciliares estão relaxados, seu cristalino está relaxado e a imagem é formada naturalmente na retina sem dificuldade, sem esforço. Ninguém força a vista para olhar algum objeto de longe, a não ser que tenha algum problema de visão. Quando você vai aproximando do objeto, aí você tem que
alterar a forma do cristalino. Perceba que o cristalino está ficando com um raio de curvatura cada vez menor, ele está ficando cada vez mais gordinho quando aproxima o objeto do olho. E são os músculos ciliares que comprimem o cristalino, fazem aumentar a vergência, ou seja, aumentar o grau do cristalino, para que a imagem foque na retina. Mais próximo ainda do objeto, perceba a forma do cristalino, raio de curvatura menor, com uma vergência maior nesse caso, para que a imagem foque na retina. Então, nesse caso, você está lendo um livro bem perto do seu olho, o músculo ciliar está comprimindo o seu cristalino, está forçando a tua vista para que a imagem forme aqui na retina. Então, se você lê por muito tempo, tiver o livro muito perto do seu olho, uma hora vai doer o olho, pode dar dor de cabeça, né? Porque você está forçando a vista para enxergar um objeto de perto. Ao contrário, o objeto de longe você relaxa a vista, né? A imagem já entra e forma naturalmente na retina, não precisa de esforço. Uma relação inversamente proporcional entre a distância focal e a vergência. Quanto maior a distância focal, menor a vergência. Vergência é calculada por 1 sobre f. Vergência é o grau da lente, a unidade é dioptria e a distância focal da lente em metros. Então, se você tiver uma distância focal pequena, você tem uma vergência grande, uma relação inversamente proporcional. Então, a maior vergência que a gente tem é na letra C, a maior vergência, logo a menor distância focal. A menor vergência de todas, o menor grau da lente, é no caso A, que ela está relaxada, que vai ser a maior distância focal. Então aqui está uma ordem crescente de vergência, de A até C, vergência máxima em C, e aqui está uma ordem decrescente de distância focal. O A é a maior e o C é a menor. Um olho normal, um olho emétrope, uma visão normal. Primeiro, ponto remoto. O ponto remoto é a máxima distância que uma pessoa consegue enxergar um objeto com nitidez. Para uma pessoa de visão normal, o ponto remoto está no infinito. Então, uma pessoa de visão normal ela pode olhar o céu estrelado, ela vai enxergar a estrela que está a anos-luz da Terra, ela enxerga um pontinho nítido, ela não vai enxergar borrado. Então, para uma pessoa de visão normal, o ponto remoto, que é o ponto mais afastado que a pessoa consegue enxergar com nitidez, está no infinito. O cristalino está relaxado, não está forçando a vista, a luz entra e já foca naturalmente na retina sem nenhum esforço. Agora, o ponto próximo, para uma pessoa de visão normal, existe uma distância mínima a partir da qual a pessoa consegue enxergar com nitidez. Mesmo a pessoa que não tem nenhum problema de visão, ela não consegue ler, não consegue enxergar com nitidez, por exemplo, um objeto que está a 5, 10 centímetros do seu olho. Ela vai ver embaçada, mesmo que ela force a vista ao máximo, tiver 5 centímetros do olho, ela vai enxergar embaçado. Então existe uma distância mínima para pessoa de visão normal conseguir enxergar algum objeto. Essa distância é o ponto próximo, que é convencionado para a pessoa normal como 25 centímetros. Então, a pessoa normal, a partir de 25 centímetros, ela consegue enxergar os objetos com nitidez e até o infinito, que é o ponto remoto, está no infinito. Então, a zona de acomodação, que é essa região entre um ponto próximo e o ponto remoto, que é onde vão trabalhar os músculos ciliares para comprimir ou relaxar o cristalino para que a imagem forme na retina. Essa é a zona de acomodação visual entre o ponto próximo e o ponto remoto. Problemas de visão. Miopia. A miopia é causada por um alongamento anormal do globo ocular. Ele é mais alongado que o normal. Ou pode ser também um excesso de convergência, um excesso de divergência do cristalino. A imagem ela vai formar dentro do globo ocular, ela forma antes da retina. A pessoa tem dificuldade de enxergar objetos afastados. Então, de perto ela pode enxergar, de longe ela tem maior dificuldade de enxergar. A correção da miopia é feita com lente divergente, então a gente coloca uma lente aqui de borda grossa, uma lente divergente para corrigir o defeito. Então a luz vem, diverge pela lente corretora, passa pelo cristalino e aí ela foca nítida aqui na retina. A distância focal da lente corretora da miopia
ela é igual a menos o ponto remoto do míope. Menos porque a lente é divergente, a distância focal de uma lente divergente ela é negativa, por isso esse sinal de menos. Ponto remoto do míope é a máxima distância que ele consegue enxergar com nitidez um objeto. O ponto remoto do míope normalmente são alguns centímetros, normalmente é menos de 1 metro. Então, um míope, vamos supor, ele enxerga até 50 centímetros. Depois de 50 centímetros, ele já tem a visão embaçada. Então, esse seria o ponto remoto do míope, seria 50 centímetros, por exemplo. Então, a lente corretora teria uma distância focal de menos 50 centímetros. Seria uma lente divergente, por isso a distância focal negativa. E a vergência, o grau da lente corretora, é 1 sobre o foco. O foco é o ponto remoto do míope, então a vergência é menos 1 sobre o ponto remoto do míope. Negativo, novamente, porque a lente é divergente e a vergência é negativa. E essa daqui é a máxima distância que ele enxerga com nitidez. Então a gente tem que colocar essa distância em metros para a gente achar a vergência em dioptria. Então, por exemplo, a pessoa que enxerga até 50 centímetros, a distância focal é menos 50, a gente coloca em metros, 50 centímetros é meio metro, 1 dividido por meio vai dar menos 2. Então, essa pessoa ela tem 2 graus de miopia. A pessoa que enxerga até 50 centímetros, ela tem 2 graus de miopia. Exemplo, uma pessoa consegue enxergar com nitidez objetos afastados a no máximo 40 centímetros de seus olhos. Então, depois de 40 centímetros já começa a ficar embaçado. Determine o problema de visão e a vergência da lente corretora. Então, se a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos afastados, ela tem miopia. E a distância focal da lente corretora vai ser igual ao ponto remoto do míope, que é 40 centímetros, negativo, que a lente é divergente. Então, 40 centímetros, negativo, a distância focal da lente corretora, passando para metro, é menos 0,4 metros. Jogando na equação, vergência é 1 sobre o foco, negativo, menos 1 dividido por 0,4, que dá 2,5 negativo. Então, a pessoa que enxerga até 40 centímetros, ela tem 2,5 graus de miopia. Hipermetropia pode ser associado a um encurtamento anormal do globo ocular, ele é mais curto que o normal, ou uma falta de convergência do cristalino. Então a imagem ela vai se formar fora do globo ocular, ela forma atrás da retina. A pessoa tem dificuldade em enxergar objetos próximos. Então a pessoa que tem hipermetropia, ela vai esticar o braço para ler alguma coisa, ela vai tentar afastar o objeto, porque de perto ela tem dificuldade de ler. Correção da hipermetropia é com lente convergente, assim como o cristalino, que é uma lente convergente, a lente corretora ela vai auxiliar o cristalino, só o cristalino não dá conta de formar imagem na retina. Então, uma lente convergente colocada na frente do cristalino, juntamente com ele, vai formar imagem nítida na retina. A distância focal da lente corretora pode ser determinada por essa equação. Essa distância focal da lente corretora, esse é o ponto próximo normal, que é 25 centímetros, e esse negativo aqui, esse é o ponto próximo do hipermétrope, que varia de pessoa para pessoa. Ponto próximo normal, 25 centímetros. A gente pode usar essa equação para achar a distância focal da lente corretora, se a gente souber o ponto próximo do hipermétrope. Aqui pode ser em centímetros, se eu colocar aqui 25 centímetros. Se eu trocar 1 por F, se eu trocar por V da vergência, a vergência é 1 por F, aí eu tenho que colocar em metros o ponto próximo normal, não pode ser em centímetros mais. Então eu coloco 0,25 metros. E aí o ponto próximo do hipermétrope também tem que ser em metros. 1 dividido por 0,25 dá 4, então a gente resume essa equação para vergência, o grau da hipermetropia, 4 menos 1 dividido pelo ponto próximo do hipermétrope. Exemplo, uma pessoa consegue enxergar com nitidez objetos a partir de 1 metro. Então, antes de 1 metro, a pessoa enxerga embaçado. Depois de 1 metro, até o infinito, ela consegue enxergar bem.
Considerando o ponto próximo normal de 25 centímetros, determine o problema de visão e a divergência da lente corretora. Então, a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos próximos, ela tem hipermetropia. A divergência da lente corretora, a gente pode usar a equação. Divergência é 4 menos 1 dividido pelo ponto próximo do hipermétrope, que é 1 metro. Então, a pessoa enxerga a partir de 1 metro, ela enxerga bem. Antes de 1 metro, ela enxerga embaçado. Colocando 1 aqui no lugar do ponto próximo do hipermétrope, 4 menos 1, 3 dioptria, 3 graus positivos, porque a lente é convergente. Então, a pessoa ela tem 3 graus de hipermetropia. Ponto próximo e ponto remoto. Então, comparando a pessoa de visão normal com o míope e o hipermétrope. Pessoa de visão normal, o ponto próximo normal está a 25 centímetros do olho. Ela enxerga a partir de 25 centímetros até o ponto remoto normal, que é o infinito. Então, essa região aqui em amarelo é a região onde a pessoa vai enxergar com nitidez. Para a pessoa normal, a partir de 25 centímetros até o infinito. A pessoa míope, ponto próximo, ele sofre uma aproximação do olho. A distância é menor do que 25 centímetros. Varia de pessoa para pessoa. E o ponto remoto é muito próximo do olho. O ponto remoto para uma pessoa míope são alguns centímetros. Pode chegar a algum metro, metro e pouquinho, dependendo do grau, se for muito baixo. Então, normalmente são alguns centímetros, 50 centímetros, dependendo do grau. Então, a pessoa tem uma região de visão nítida muito pequena, poucos centímetros que ela consegue enxergar com nitidez, sem o auxílio de uma lente corretora. E o hipermétrope, ele tem um afastamento do ponto próximo. O ponto próximo do hipermétrope é mais de 25 centímetros. Por exemplo, o metro, igual ao exemplo que a gente fez agora há pouco. A partir do ponto próximo, ele consegue enxergar bem até o infinito. O ponto remoto do hipermétrope é o infinito, assim como a pessoa de visão normal. Presbiopia ou vista cansada. Então, com a idade, quando a pessoa vai ficando mais velha, ocorre uma perda da capacidade de acomodação visual. Então, os músculos ciliares, eles têm dificuldade de alterar a forma do cristalino, alterar a vergência do cristalino para enxergar os objetos. Então, vai acontecendo o enrijecimento do cristalino. A dificuldade maior vai ser para enxergar objetos próximos, porque é onde o músculo ciliar comprime o cristalino, força a vista para enxergar objetos mais próximos. Então, a correção ela é feita com lente convergente, assim como na hipermetropia. Mas o grau pode ser tão severo que a pessoa tem dificuldade de enxergar também objetos afastados. Aí você precisa corrigir semelhante à miopia, com uma lente divergente. Então, se a pessoa tem dificuldade de enxergar tanto de perto quanto de longe, você precisa de uma lente multifocal, uma convergente para perto e uma divergente para longe. E o astigmatismo? O astigmatismo é uma imperfeição na córnea. A córnea ela não tem um raio de curvatura constante. Como a pessoa de visão normal, o raio aqui é constante. A pessoa que tem astigmatismo, ela tem uma falta de simetria na córnea. E isso resulta em vários pontos focais dentro do globo ocular e a pessoa enxerga embaçado. Para corrigir esse defeito, é usado lentes cilíndricas para compensar essa imperfeição da córnea. Essa é a aula de ótica da visão, espero que tenham gostado.